Olá pessoal, meu nome é Júnior Mendes. A intenção desse vídeo é a gente fazer uma aula para iniciantes de violão. Só que tem um aspecto diferente, que o que essa palavra iniciante tem a ver? É que é iniciante mesmo, que não tem noção nenhuma de música, que não conhece nada sobre o instrumento violão. Então, a música ela tem duas linguagens, uma certa e uma errada. Então, as pessoas com intenção de tentar facilitar a vida do iniciante passa tudo errado, né? Passa com linguagem que não é uma linguagem correta da música. E isso prejudica depois o estudo de vocês mais para frente, quando vocês tiverem uma noção do instrumento já. Então, eu vou sempre pensar em passar a linguagem correta da música. A música é uma linguagem universal, então ela só tem uma linguagem. Começando, o principal é o seguinte, como segurar o instrumento? Você não sabe nem segurar o instrumento. Duas abordagens que a gente tem. Percebe o jeito que eu estou segurando o instrumento aqui? O violão clássico, o estudo do violão mais formal, né? Como é? O violão está apoiado na minha perna esquerda, percebe? E eu estou colocando um toquinho embaixo do meu pé esquerdo para deixar ele mais alto, para mim ter um apoio melhor do instrumento na minha perna. Está vendo que eu estou com o corpo mais ereto, né? E sem ficar me jogando em cima do instrumento e sempre mantendo essa postura. O violão fica confortável, apoiado no seu corpo. Você não tem que se adaptar ao violão, o violão que se adapta ao seu corpo. Nós temos outra postura, que é a postura do violão popular. A gente troca o toquinho de lugar e faz a mesma coisa, né? E aqui o violão fica apoiado agora na perna direita. A gente tem esse vão, né? E aí esse vão vai ser o apoio da gente para tocar. Qual a postura é a correta? Bom, aí você vai se adaptar a uma delas. A vantagem dessa postura é que o violão fica mais perto do seu corpo, né? Aqui você fica uma posição mais descontraída, mais relaxada, né? Mas percebe que o violão ele tende a ficar o braço um pouquinho para frente, então isso é questão de gosto, e vocês vão experimentar ou uma forma ou outra. Continuando, então, você não tem nenhum conhecimento sobre música. Então, o que eu quero dizer com o violão clássico e violão popular? É questão de repertório, de forma de tocar. Então, o violão clássico, por exemplo, aborda, o nome já diz, música clássica. Então eu vou tocar alguma coisa aqui, ó. E o popular, o nome já diz, por exemplo, ó. Então, vamos ao aspecto mais prático para vocês aprenderem. Tudo que se referir à sua mão esquerda, a gente vai chamar de dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Então lembra isso, toda a referência que eu fizer a respeito da sua mão esquerda, dedo 1, 2, 3 e 4. Polegar vai servir como apoio, né? A gente vai apoiar o polegar aqui atrás do violão. Bom, qual é a função da minha mão esquerda? Minha mão esquerda ela vai tocar o braço do violão, que é essa extensão aqui, né? O braço, se vocês percebem, ela tem essas divisões aqui, ó, né? Tem esses ferrinhos aqui, que a gente pode dizer, chamado de trastes ou trastos. Esses ferrinhos dividem o braço do violão em casas, né? Então são esses quadrados, então a gente numera também. Então casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Alguns violões, não sei se vai dar para ver, ele tem essas marcações, que são essas bolinhas aqui. Para que servem essas bolinhas? Essas bolinhas servem para quê? Para você se localizar no instrumento de uma forma mais simples. Então, por exemplo, eu preciso tocar alguma coisa na casa 5. Ao invés de eu ficar toda hora contando 1, 2, 3, 4, 5, eu sei que no meu violão tem uma marcação, então eu já vou direto a essa casa. Nós temos essas linhas, são cordas musicais, e essas cordas a gente numera também. Então a gente tem a primeira corda, a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Nós numeramos de baixo para cima. Bom, então uma forma que eu me localizo é número do meu dedo, número da casa e número da corda. Então, por exemplo, eu estou colocando o meu dedo 1 na primeira corda, terceira casa. Tá vendo? Minha mão esquerda
vou fazer um sinal de positivo, vou encaixar minha mão aqui atrás do instrumento, geralmente no meio, não acima nem abaixo, deixo encaixado e pronto, viro. Percebe que minha mão aqui na frente está totalmente livre para eu ter acesso a todas as cordas e casas do instrumento. Então, eu mexo minha mão e sempre deixo meu polegar bem apoiado atrás. Eu vou sempre tocar uma casa e uma corda por vez, sempre com a ponta dos meus dedos. Ó. Com relação agora à outra mão, que é a mão direita, percebe o seguinte, a mão direita ela vai tocar em cima dessa região do corpo do instrumento aqui. Né? A gente chama essa região aqui de boca, então minha mão direita vai ficar em cima da boca do instrumento. Né? De novo, tudo que eu for me referir agora à sua mão direita, pima. Então a abreviação do nome dos dedos, P de polegar, I de indicador, M de médio, A de anelar. Mão esquerda, dedo 1, 2, 3 e 4, mão direita, pima, polegar, indicador, médio e anelar. Se tratando de mão direita, o que acontece? Ela vai ser responsável por 3 formas de tocar. Primeira maneira, que é a mais simples, que todo mundo começa, a gente chama de rasqueado. O que é o rasqueado? Todas as cordas são tocadas ao mesmo tempo, movimentos para cima e para baixo, como a música que eu toquei antes. Então percebe que minha mão direita está subindo e descendo em movimento, né? Então lembra, ritmo rasqueado. Outra forma é a forma que eu toquei no clássico, por exemplo, que é o ritmo chamado de arpejo. Então, Metallica como exemplo. Ó. Então percebe que agora, ao invés do rasqueado que eu tocava todas as cordas ao mesmo tempo, agora eu estou tocando uma corda por vez. A minha postura da minha mão vai ser sempre essa daqui, né? Chamada de arpejo ou dedilhado. E a terceira técnica é chamada de técnica para tocar solo, que a gente usa sempre dedo indicador e médio de forma alternada e sempre numa corda por vez. Então, por exemplo, eu vou tocar alguma coisa só na primeira corda, olha só. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou executando uma corda por vez e a técnica é essa de indicador e médio sempre alternado. Tem muita gente que usa palheta, mas para guitarra e mão direita. Agora vamos começar a tocar um pouco os ritmos que a gente tem aqui. Também o pessoal costuma chamar de batida. Para entender isso, a gente precisa entender um conceito em música que é chamado de compasso. Então, o que é o compasso? Ele divide a música em pequenos trechos, né? E esses trechos são divididos em tempos, eles têm sempre tempos iguais. Para quê? Para eu saber o que cada tempo da música deve ser feito, né? Então, por exemplo, nós temos um compasso chamado de binário. O que significa binário? 2. Então ele tem 2 tempos, né? E dentro desses 2 tempos eu posso fazer um ritmo. Então, por exemplo, olha só, a contagem 1, 2. Então isso eu estou contando um compasso binário. 1, 2, ó. 1, 2, 1, 2. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um compasso de 2 tempos, sendo que no tempo 1 eu toco esse ritmo e no tempo 2. Então, se eu souber o compasso da música, que vai determinar o número de tempos que ele tem, e em cada tempo que eu tenho que fazer, eu consigo tocar qualquer ritmo de forma correta, né? E aí eu digo correto por quê? Porque você não vai ficar achando como eu devo fazer, você vai ter certeza. E uma coisa que eu percebo que é o principal problema de quem começa é que aprende errado e depois não consegue conversar com outro tipo de instrumento. Por exemplo, você tem uma banda na sua igreja, e aí tem um tecladista, tem um baterista, como é que você vai dizer para ele o ritmo que você vai fazer? Você não vai mostrar a mão para você tocar, porque ele não tem violão, né? Ele usa teclas, ele usa baqueta. Então, a linguagem correta para qualquer instrumento é essa, que é o compasso. Então, nós temos um compasso binário, ternário. O que é o ternário? São 3 tempos por compasso, né? Se são 3 tempos, por exemplo, eu vou fazer uma valsa. Então, no tempo 1, eu toquei o polegar para baixo. No tempo 2, ó, o indicador para baixo. No tempo 3, o indicador para baixo. Juntando fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então eu estou fazendo um ritmo. E aí
de acordo com a música, eu vou ter um tipo de compasso e um ritmo. Por exemplo, uma guarânia. O pessoal de música sertaneja gosta muito. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então, toda a divisão de ritmo que eu fizer no instrumento, não importa a técnica, lembra que são 3, ou rasqueado, ou arpejo, ou técnica de melodia, ou solo, eu sempre preciso saber qual é o tamanho desse ritmo que eu tenho que fazer. E quem vai dar isso é o compasso, certo? Por último, o compasso mais comum, que é o compasso quaternário. Quaternário são 4 tempos. Então a maioria escuta rock, música sertaneja, esse é o compasso mais tocado. Então, por exemplo, vou fazer uma frase, um ritmo, uma batida também conhecida, em cima de 4 tempos. Então no tempo 1, polegar. No tempo 2, imã, imã. No tempo 3, polegar. No tempo 4, imã. Então, vamos lá. Recapitulando.